Tá bem, a proposta que a gente tem, como já foi mencionada aqui, talvez eu pudesse falar um pouco para você também do nosso objetivo, é que fui convidado para abordar alguns assuntos, mas principalmente o de apresentar a compreensão e a cosmovisão cristã do processo do aconselhamento bíblico. Embora hoje em dia a gente tenha falado sobre aconselhamento e aconselhamento nas igrejas, e a gente imagina que as pessoas estão aplicadas ao conhecimento bíblico, para que a partir do conhecimento bíblico a pessoa tenha os problemas da sua alma resolvidos. Mas isso é tão incomum hoje. A igreja tem abandonado a palavra. As igrejas, a igreja de Jesus, que tem o seu alimento na palavra, o Espírito Santo usa a palavra para poder trabalhar na nossa vida, tem abandonado a palavra. Muitas pessoas não acreditam que a Bíblia seja suficiente para resolver os problemas da sua alma. Quantos são os pastores que eu encontro, que quando algum problema foge de alguma maneira de uma resposta que ele poderia dar, ou pelo menos deveria buscar na palavra para dar, a pessoa muitas vezes quer recorrer, como muitas vezes as pessoas falam, a um profissional. Não, esse problema, essa ansiedade, essa questão relacionada a adultério, que a pessoa nunca resolve, são coisas relativas a todos os problemas da alma, pecados. E aí a pessoa, puxa vida, já aconselhei, ou pelo menos tentei, e mesmo que ela não tivesse feito a busca necessária na Bíblia, ela fala, não, agora eu preciso procurar por um profissional para orientar a minha ovelha, o meu conhecido, com base nesse profissional. E esse profissional muitas vezes é um psicólogo. E embora a Bíblia diga que a Bíblia é suficiente para resolver os problemas do nosso espírito, da nossa alma, muitas pessoas entregam as suas ovelhas para um psicólogo. Embora o psicólogo possa ajudar em alguma coisa, mas a gente vai saber muito bem que a preocupação maior da psicologia é tratar com o comportamento das pessoas. E a Bíblia quer tratar, obviamente, dos problemas relacionados à alma e tratá-los na raiz. Então, a solução é radical, não é só no comportamento. Embora a psicologia diga também que nós, na Bíblia, não encontramos ou não temos, ela não é suficiente para resolver os problemas da alma humana, mas a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a gente vai ver pelo menos 2 versículos aqui que falam um pouco mais acerca desse assunto. Nosso objetivo então aqui é voltar às Escrituras. O meu interesse maior, e estaria muito feliz se todos que estivermos aqui, ou a grande maioria pelo menos, que estamos aqui, ao término desse momento, você possa ficar seguro, você esteja seguro, você sai daqui seguro de que a Bíblia é suficiente para resolver os problemas, e como já foi mencionado aqui, todas as demandas de aconselhamento. Embora a gente esteja falando de aconselhamento cristão, mas tem uma vasta possibilidade de pessoas apresentando aconselhamentos que na verdade só tem o nome de cristão, mas na verdade não é bíblico, só da religião cristã. Então temos que falar um pouco sobre crise cultural, homossexualismo e conflitos familiares. Embora a gente, como falei, talvez passe rapidamente por um ou outro tema, mas eu quero focar mais naquilo que é mais gritante para a nossa realidade hoje. Nós temos hoje uma justificativa que já talvez seja apresentado no site, mas basicamente deveríamos responder a 3 perguntas que quero que a gente reflita a partir de agora. A primeira é: a igreja está pronta para a família orientada pela fé? Embora devesse, a gente percebe que as igrejas não têm tido o discernimento necessário para poder orientar as famílias, para que as famílias, como também agente de Deus na sociedade para a transformação do mundo, não conseguem sequer resolver os seus próprios problemas. A gente vai ver que nós temos, pela bondade do Senhor, misericórdia do Senhor, misericórdia, graça dele, temos uma direção. A segunda pergunta é: como reconstruir as bases dos fundamentos bíblicos? Isso é necessário, isso urge na nossa época, voltarmos à palavra. E a minha intenção aqui ainda é de trazer um desafio para você
para você olhar para a palavra, olhar para a Bíblia e ver nela a direção que nós precisamos no que diz respeito a todo o conselho do Senhor para resolver os problemas ou as dificuldades que tem a alma humana. E a terceira pergunta é como aconselhar os pais que vivem o dilema da homossexualidade nos filhos. Esse assunto, como vocês já devem perceber, é um assunto meio espinhoso, né? Um assunto que não é tão fácil de lidar, principalmente nos dias de hoje. Talvez hoje um pouco mais brando do que há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Que era bem provável que eu tivesse que medir todas as palavras, ou escrever todas as palavras aqui, para não incorrer numa má interpretação e ser acusado de homofobia. Embora isso ainda exista, isso é menos bélico, menos de guerra do que há algum tempo atrás. Isso, Deus tem nos dado pelo menos um fôlego um pouco maior para a gente responder, para a gente conversar abertamente sobre esses assuntos. Como já oramos aqui, queria insistir ainda com a nossa caminhada no que vamos tratar. Como já falamos, precisamos verificar um pouco mais sobre a cultura atual. A cultura pós-moderna estabeleceu um norte para quase todas as coisas, não sei se você sabe disso. A nossa geração, nossa época hoje, tem um direcionamento para quase todas as coisas. E isso é em função da globalização. A globalização, basicamente, é uma retirada das fronteiras que ainda persistem em existir. As fronteiras, sejam elas comerciais, sejam elas fronteiras no que diz respeito à cultura e todas as coisas que têm a ver diferenças, elas começaram a ficar difusas e sem linhas que demarcam a sua divisão. Hoje, nós somos muito mais parecidos com pessoas de todos os lugares. Isso é a globalização. Nessa última Copa, eu fiquei sabendo que a Tailândia, o país Tailândia, quase todo o país estava torcendo pelo Brasil. É engraçado isso. Não foi só a gente que ficou tão decepcionado. Mas como um país da Ásia é tão assim admirador do futebol brasileiro, isso se chama globalização. Muitas pessoas têm se aventurado a ser técnico de futebol lá na Tailândia, pessoas do Brasil. E algumas pessoas têm ido também para desempenhar um determinado ministério. Talvez nesse próximo final de semana, alguns aqui, é bem provável, vão comer comida japonesa. Alguns aqui, é bem provável, estão vestindo roupas com marca dos Estados Unidos, que talvez tenham sido feitas em Bangladesh. Isso é globalização. Eu ouvi uma emissora de rádio aqui do DF, que aqui em Brasília estão fazendo uma excursão para ir para a Índia fazer uma viagem espiritual. Eu fiquei impressionado, como é que tem demanda de gente aqui em Brasília? E esse pessoal empresário que faz um negócio desse, certamente já fizeram uma pesquisa e percebe que tem uma demanda de pessoas querendo de alguma maneira conhecer melhor o hinduísmo, ou talvez tomar não sei como é que tem coragem, mas tomarem um banho lá no rio Ganges, né? Ou coisa parecida. Coisa assim, quando você vê num documentário, você pensa, não vou botar nem um dedinho ali dentro, mas o pessoal vai tentar fazer uma purificação lá. A globalização afeta as fronteiras, afeta os mercados mundiais. Agora, isso também tem afetado a nossa personalidade. Eu queria chegar nesse ponto. As pessoas hoje, para serem aceitas, elas muitas vezes entendem, imaginam que devem ser parecidas com as outras. Ao invés de nós privilegiarmos a diversidade, a globalização tem privilegiado, ou muitas vezes imposto, a uniformidade.
Como já falei aqui, marcas de roupas já não são apenas uma demanda da globalização da aparência, mas também elas informam o modo de pensamento de algumas pessoas. E é, obviamente, uma maneira de aprimorar essa globalização da personalidade. Queria explicar um pouco melhor com um pequeno mapa que eu tenho aqui. Isso aqui era mais ou menos o que acontecia. Fronteiras diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. Mas a cada dia que passa, isso está sendo muito mais igual. Então, a gente não é muito mais diferente como éramos anteriormente. Tem o seu lado positivo disso? Tem. Muitas pessoas têm acesso a coisas, informações, tecnologia, que antes não tinha. E o Brasil sofria muito com isso. Mas o problema é que isso tem afetado também a cultura que as pessoas têm escolhido como a superior às demais. Queria apontar três situações que nós hoje temos vivido. Uma delas é a globalização, né, com relação à fluidez das personalidades. As pessoas muitas vezes nem podem dizer muito o que é alguma coisa. O politicamente correto não aceita você e eu dizermos que somos ou temos firmeza em dizer alguma coisa. Embora alguns possam dizer, nem todo mundo possa dizer o contrário daquilo que elas estão dizendo. Se você, por exemplo, vê alguém falando e se identificando como, na nossa discussão hoje, homossexual, e ele vai ter microfone e vai sair na televisão. Mas se você diz que, olha só, a marcha do orgulho gay, que tem dinheiro público nosso envolvido em tudo isso, é uma clareza, uma situação grave que nós temos que enfrentar no Brasil, porque se você decide fazer uma marcha do orgulho hétero, é bem provável que você vai ser queimado vivo na praça. É bem provável. Mas a questão que a gente vai abordar hoje é a respeito da cultura anticristã, o início de tudo, porque a globalização também afeta a personalidade, vai afetar a cultura. Situação que eu estou primeiro querendo apontar aqui é que a globalização apresenta também uma fluidez, tudo fica menos dogmático, menos fronteiriço com a globalização. E isso não é das piores coisas, mas a globalização também apresenta uma situação de luta pela igualdade universal. Isso quer dizer que não é muito diferente para a gente, pelo menos a gente fica imaginando assim, de que as pessoas em todo o país devam receber refugiados, por exemplo, falando da globalização e as lutas por igualdade universal. Todo mundo deveria ter direito a viver livre em qualquer lugar, em paz, um lugar que ele pudesse escolher, mas não é bem assim. Mas quando a gente fala de globalização e a luta por igualdade universal, você começa a perceber que algumas pessoas têm repulsa ao estrangeiro, porque olha para o estrangeiro e se sente ameaçado, por ele ser muito diferente. E parece que aquele que está vindo tem uma cultura inferior. Mas isso é muito mais por conta da globalização. Todo mundo tem que ser igual a mim. Geralmente é o que as pessoas têm aprendido que deve acontecer. E por fim, a globalização também traz uma imposição de culturas tidas como superiores. Como falei no começo, algumas culturas se acham superiores que as outras. Algumas culturas se colocam como superiores. E é bem provável que a nossa cultura, muitas vezes, a cultura brasileira, se coloca como superior de outras culturas também. E talvez você não imagine o tanto que isso traz aversão a algumas outras culturas. Somos tão acostumados com nós mesmos, Muitas vezes o brasileiro valoriza até as características diferentes, e somos bem diferentes. O passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados pelo mundo da criminalidade. Porque embora a gente tenha
gente galega do olho azul, a gente também tem o negão, a negona, né, com cabelo enrolado. A gente tem quase todas as características de aparência de quase todo o globo. E a gente até acha isso muito legal, muito diverso. Mas nós temos os nossos costumes. E por causa desses costumes, algumas pessoas se assustam até. Por exemplo, o americano e o europeu se assustam com algumas coisas dos brasileiros. Aparentemente, só o brasileiro que está numa rodinha de convívio social, parece que só o brasileiro que faz isso, avisa quando vai ao banheiro. Isso choca um americano, por exemplo. Mas por que eu quero saber que o cara vai no banheiro, a menina vai no banheiro? O pessoal está ali conversando na rodinha, o cara está falando no banheiro. Caramba, para que avisar esse tipo de coisa? E o pior não é isso, talvez o pior seja, depois que ir ao banheiro, ele vai lá no banheiro depois e vê que a pessoa não jogou o papel higiênico no vaso e deu descarga. Botou numa lata ali, num lugar que a pessoa estava obrigada, ou se sente obrigada a ver aquilo. Isso para um americano, isso choca. Eu também acho que isso deveria chocar a gente, mas é da nossa cultura, a gente não liga muito para isso. Eu só estou querendo dizer que as culturas, embora sofrendo a globalização, há uma tensão, porque um se acha melhor do que o outro. E você vai entender onde é que eu quero chegar daqui a pouco com tudo isso que eu estou querendo apresentar. Um africano mesmo, ele foi reprimido uma ocasião, talvez por uma impressão de um brasileiro que esse africano, não estava sendo bem cuidadoso com a limpeza, porque ele estava comendo com a própria mão, estava comendo ali aquela coisa, e você sabe que alguns têm esse costume mesmo de comer com a mão. Mas isso não é tão limpo. E aí ele respondeu alguma coisa que isso também me chamou a atenção e eu fiquei intrigado. Ele falou assim: eu acho que eu levo vantagem de você, levo vantagem diante de você. Você comendo com a mão, eu uso garfo, uso faca e garfo. Eu acho que eu levo vantagem, porque pelo menos só eu que como com a minha mão. E você, é mesmo? Eu não quero te preocupar com isso, mas você vai no restaurante, quantas pessoas comeram com aquele garfo que você já está comendo? É diferença cultural, a gente já está habituado com isso. Queria apresentar esse exemplo aqui de pessoas. A globalização tende a formar ou formatar as pessoas para uma situação igual. Haja vista a tentativa daqueles que se acham culturalmente superiores. E até, obviamente, algumas características que a gente não deveria tanto privilegiar. Isso é a tentativa da globalização. Eu estou apresentando tudo isso e quero dizer para você é que, de fato, a tendência da sociedade moderna é escolher afastar-se de Deus. Ela sempre vai buscar intencionalmente um distanciamento dele. Quando a gente começa a entender que tudo isso está ficando homogêneo, essa homogeneidade, as pessoas começam a se parecer mais com a outra, não é um padrão louvável, é um padrão anticristão. Por quê? Porque a sociedade que está sendo afetada pela globalização, ela não vai escolher voluntariamente os valores cristãos, vai escolhendo os valores que eles entendem que é melhor para o seu próprio interesse. Compreende isso? Eu quero chegar nesse ponto mesmo, tudo isso que a gente está falando. Você já sabe
que o apóstolo Paulo mencionou claramente de que nós não podemos nos conformar ou não podemos nos amoldar a este século. Talvez você conheça essa passagem tão bem quanto a mim. Porque Paulo já sabia, orientado obviamente pelo Espírito Santo, que a cultura sempre vai tender, a sociedade sempre vai tender, sempre vai escolher para as características que não são cristãs. E nós somos afetados. Como falei, há 3, 4 anos atrás, na verdade há uns 5 anos atrás, eu estava vivendo uma crise séria no Brasil, porque estava vendo mesmo o movimento, principalmente o movimento LGBT, que parece que, embora sendo um movimento pequeno, é um movimento que grita muito, um movimento que tem muita voz. Aí eu estava pensando, puxa vida, aquilo que era aparentemente tolerado, que uma vez foi proibido, depois passou a ser tolerado, hoje é propagado, é anunciado como valor. Isso me incomodava tanto, porque a próxima geração isso ia parecer que ia se tornar obrigatório. Não é só aceitação, mas também não, você precisa, estamos vivendo uma cultura. Agora, eu fiquei em crise, por quê? Porque eu vou ter que conviver com essa situação de ataque, minhas filhas sendo criadas numa sociedade tão devassa. Sabe o que mais me consolou? Foi enxergar de que eu não estou no mundo para fugir do mundo. Eu estou no mundo para alcançar o mundo. A igreja primitiva, as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, e em particular a igreja de Éfeso, era uma sociedade, estava inserida de uma maneira tal, numa cultura tão devassa, que é bem provável que o que mais chamava atenção naquela cultura eram aquelas prostitutas cultuais no templo da deusa Diana. Uma sociedade, agora imagina o que é isso, uma sociedade que valorizava uma prostituição cultual. A espiritualidade das pessoas estavam relacionadas a esse tipo de comportamento ou coisa semelhante. Mas onde você, lendo a carta de Paulo à igreja de Éfeso, uma igreja madura, uma igreja que recebeu uma epístola, uma carta, que é uma das que eu mais li na minha vida, é uma das que mais me deu base, me dá base, inclusive, para a teologia da reforma, as solas. E eu queria, de alguma maneira, ajudar todo mundo a entender que, apesar dessa cultura anticristã que nós temos vivido, é para essa cultura anticristã que nós fomos chamados para alcançar. Ao invés da gente, porque a minha mentalidade antes era de preservação e manutenção, e Deus me deu a alegria e o entendimento para, obviamente, compreender qual a razão, ou a razão pela qual eu estou no planeta Terra. Por que eu não fui ainda? Por que a minha senha não foi chamada? Por que eu ainda não fui para o céu? Porque, obviamente, eu tenho alguma coisa para fazer. Ou Deus, no momento que Ele me alcançou, me salvou, Ele pensou assim, o Abisaí agora vai ter que sofrer, vai ficar aí no planeta Terra sofrendo um bocado. Depois que a gente conheceu a graça salvadora de Jesus, depois que Deus nos deu o entendimento da misericórdia dEle, para que então que Ele nos deixa aqui no planeta Terra? Será que Deus é Deus é mau? Deus gosta que a gente sofra? Deus? Claro que não. Ele só não nos levou ainda porque Ele quer, através da igreja, como o apóstolo Paulo falou, cumprir ainda com a agenda de Jesus Cristo, que ainda não foi terminada. E eu e você somos esses elementos, esses agentes. Estamos numa cultura que não é a cultura que a gente julga que seria a melhor para a gente viver. Mas não deveríamos pensar dessa maneira. Precisamos considerar, de fato, deixar claro e cristalino para quem você, obviamente, para quem te ouve, seja ovelha, seja irmão, seja discípulo, nós precisamos deixar claro, deixar cristalino
que a razão pela qual estamos no mundo é para cumprir com a agenda de Jesus, que obviamente está ligada à missão, fazer discípulos em todos os lugares do planeta. Então a gente tem falado sobre cultura anticristã, e a cultura anticristã, como efeito da cultura anticristã, é uma sociedade hedonista, voltada para o prazer. São igrejas pseudo-bíblicas, por quê? Porque a tendência das igrejas hoje, por conta da sociedade, ao invés de afetar a sociedade de fato é que está fazendo com que a igreja viva uma pseudo-cristandade. Então hoje, nos púlpitos das igrejas, você ouve muito mais gotas de esperança. Bem que gotas de esperança, né? Tem muita igreja tem muita gente que vive disso também. Mas boa parte é de palestras motivacionais, quase nada de Bíblia. A Bíblia é só um adereço, E às vezes a usa só para dizer que está abrindo a Bíblia, mas não vai pregar aquilo que é o conselho de Deus, por conta da influência de fato da própria sociedade. Sociedade hedonista, igrejas como descamba em igrejas pseudo-bíblicas. Ao invés de ser diferente, ser de fato sal, uma coisa que é bem importante que a gente precisa mencionar aqui: nós só podemos cumprir com a nossa tarefa na sociedade que nós temos, a nossa missão, se não formos igual a essa sociedade no que diz respeito aos valores. Se formos iguais, a gente não atinge. Quando Jesus nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, quer dizer que nós somos elementos diferentes daquele do mundo. Sal da terra, a essência do sal é diferente da carne, daquilo que ela obviamente vai ter que preservar, porque se for igual não ajuda. Carne com carne não preserva a carne, a gente já sabe disso. Tá bem, e é lógico, por conta das igrejas pseudo-bíblicas, as famílias estão e são desorientadas. Essa é ainda a incoerência cultural que a gente tem vivido. A gente está no mais elevado nível de interesse universal da história. Todos querendo ajudar, ou pelo menos aparentemente, todos. Embora haja guerras, mas todo mundo entende que temos que preservar a água, por exemplo, do planeta. Que é desinteresse, obviamente. Precisamos acabar com a fome do mundo. Porém, essa mesma sociedade apresenta o seu próprio conceito de liberdade. Se eu sou livre de verdade, posso fazer o que eu quero e pensar o que eu quero. Essa é a incoerência que a sociedade tem vivido. Essa liberdade é aquela liberdade que num filme eu assisti, uma pessoa americana dizendo: não estamos num país livre. Não estamos num... Ele reclamava isso, reclamava. E ele dizia, logo depois: nós não estamos num país livre porque eu não posso, olha só, urinar na cabeça das pessoas que eu gostaria. Essa é a liberdade. A cultura globalizada faz com que a gente também sofra esse tipo de coisa. A cultura globalizada que não é cristã vai fazer mesmo com que as comunidades sofram. A Bíblia já não é mais aceita nas igrejas como inerrante, mas nós devemos lembrar que somos a igreja de Jesus, e nessa nova época deveríamos viver os conceitos da Reforma Protestante. Nós não olhamos adequadamente para tudo aquilo que a gente deveria olhar como valores que Deus tem nos concedido como igreja. Uma pequena porção das igrejas e dos crentes, dos cristãos, se importam realmente com aquilo que Deus tem apresentado. Queria lembrar que a nossa perspectiva hoje é de tentar trabalhar
onde vai descambar uma sociedade hedonista, uma igreja pseudo-bíblica, igrejas pseudo-bíblicas e a família desorientada. O valor dessa sociedade, dessas igrejas, dessa família, é o relativismo ético. Em outras palavras, a ética só é importante se ela me convém. Mentir não é tão problemático. Hoje a gente sofre a corrupção no Brasil porque na mentalidade daqueles que são corruptos, o grande problema não é roubar, não é ser corrupto. O grande problema deles, sabe qual é? É ser pego. Não é um problema ser corrupto, o problema é ser pego. É isso que está na cabeça dessa turma. A corrupção é valorizada exatamente por causa disso. O brasileiro ainda tem essa noção de que deve ser esperto. Aquela ideia que foi anunciada há 40 anos atrás, não sei se 40 anos, que é conhecida como a lei do Gerson, aquela, leve vantagem você também. Quem lembra disso? Ó, só o pessoal de mais idade aí, né? Eu não lembro não, é porque eu vejo isso no YouTube. Eu vou pesquisar e vejo no YouTube, tem lá, né? Mas essa leve vantagem você também impregnou o Brasil. Impregnou o Brasil. Todo mundo tem que levar vantagem, independentemente se isso é bom ou ruim para o outro. Hoje a gente sofre a autoridade depreciada por conta dessa sociedade hedonista. A autoridade hoje, as autoridades, elas são colocadas como um problema, um mal para a sociedade. A ausência de autoridade é o que muitos querem implantar dentro da sociedade brasileira. E aí você vê um policial sendo não só desvalorizado, como também, de fato, humilhado. É certo que muitas pessoas falam, não, mas não tem, na verdade, existem vários policiais que não prestam. É claro, do jeito que tem vários pastores que não prestam também. E vários da sua profissão também. Estou certo ou estou certo? Não, é verdade, é verdade. O problema é que muitas vezes a gente não percebe que há um desnivelamento. O professor hoje na sala de aula, ele não pode de maneira nenhuma parecer com alguém autoritário, porque ele vai sofrer os alunos, vai sofrer os pais dos alunos, vai sofrer com a imprensa. Aí tem muito professor que finge que dá aula, porque o negócio agora talvez seja mais confortável e menos arriscado para ele, porque não pode sequer botar ordem na sala. Aí você imagina uma sala com adolescentes sem autoridade, professor sem autoridade na sala de aula. Não é fácil. Por quê? Obviamente porque a autoridade está sendo depreciada. Os pais não têm tanta autoridade com os filhos. Inclusive tem pais que, por conta dessa cultura anticristã, acham que o seu papel é ser amigão dos filhos e não pai. Ele parece que entendeu mal o chamado à paternidade que Deus deu a eles, quando o filho nasceu. Nós fomos chamados à paternidade. Deus nos deu uma incumbência, mas Ele prefere ser um amigão. Não, querido, amigão o teu filho vai ter noutras esferas. Não estou falando que você não possa ser amigo do seu filho, tem até que ser, mas você tem uma autoridade, tem uma responsabilidade muito maior do que o amigão. Muito maior. Então você não precisa fazer aquilo que ele, o seu filho, né, os nossos filhos querem. Você tem que fazer o que eles precisam. A Deus, e Deus nos deu essa responsabilidade. E óbvio, tudo essas coisas se encaixam também com a ideia do homossexualismo cultural. Mais uma vez, quero apontar para vocês, vamos descambar nisso, porque é o nosso tema também de maior relevância, de maior atenção no dia de hoje. A homossexualidade cultural
ela é implantada de tal maneira na nossa sociedade que a gente vai se deixando levar. Ontem, ouvindo uma estatística, na verdade de uma pesquisa na Rádio Nacional FM de Brasília, eu não ouço muito rádio, mas tem um período que eu estou no carro que vou ouvir rádio. E ontem fui fazer um favor para o meu irmão, levar a minha sobrinha na escola, fui pegá-la, na hora que eu estava indo, estava passando essa estatística na Rádio Nacional. Estatística não, essa pesquisa, resultado da pesquisa. E lá a repórter estava falando de que o brasileiro, para o brasileiro, o evento cultural que é unanimidade é ir ao cinema. Eu concordo com isso. É muito fácil, tem muitas casas de cinema. Para mim e para minha família é o melhor entretenimento que a gente tem. Nesse sentido, vamos sair para fazer alguma coisa? E a gente vai assistir filme geralmente. A gente tem 2 filhas e a filha mais nova, então, ela é doutora, pós-graduada nessas coisas de filme. Ela entende tudo, ela aprendeu a falar inglês com filme. É engraçado. Tem as coisas da escola pública que ela estuda, mas aprendeu e dialoga, a mais velha também. Mas a mais nova, você pode perguntar qualquer coisa de filme que ela... Outro dia ela estava falando alguma coisa sobre filme. Infelizmente, o filme, eu acho que é Indiana Jones, se não me engano. Interromperam a refilmagem do filme Indiana Jones. Então, a estreia desse filme foi... Aí ela falou a data que foi procrastinada. Cara, eu nem sabia que estava refilmando, nem sabia que tinha essa ideia, porque eu amo os filmes, a série, a saga de Indiana Jones. Mas ela já tem essas coisas com muita facilidade. Nessa estatística, essa repórter estava falando de que o brasileiro, na sua ampla maioria, gosta de ir ao cinema. Mas também foi falando que a cidade que se autodeclara, os moradores da cidade que se autodeclara leitores, o que tem maior índice de leitores de autodeclaração no Brasil é na cidade de Salvador, da Bahia. Segunda colocada é Brasília. E ela foi falando e apontando da pesquisa algumas estatísticas desse jeito. Terminou a reportagem, os dados que ela apontou, e a última frase dessa repórter, foi o seguinte: o movimento LGBT é o movimento com mais envolvimento cultural. Falando que é o movimento que está mais dando atenção à cultura no Brasil. Terminou com isso. Você sabe o que quer dizer isso? É a implantação da cultura homossexual. Será que isso é verdade? Eu fiquei pensando, será que é verdade? Porque quando eu vou no cinema, se é maioria, se for maioria 50% mais um, pelo menos a metade, um pouco mais da metade deveria ser homossexual ali no cinema, na sala de cinema. E a gente não vê isso com facilidade. Aí você pensa, mas a pessoa não se identifica com homossexualidade. Ora, hoje em dia, você consegue determinar e ver, perceber com muito mais facilidade que antes. Quando você vai numa livraria comprar livros, você não vê a maioria ali sendo homossexual, ou se identificando como tal. Isso certamente é uma mentira deslavada para que algumas pessoas fiquem imaginando que o homossexual é mais culto. De onde tirou essa situação? Onde é que fizeram essa pesquisa? É bem provável que na Avenida Paulista É bem provável, só pode ser. Então, e outra coisa que me deixou assim cafinfado. Se é o grupo que mais está envolvido com a cultura,
a cultura no Brasil, que dá mais valor à cultura, qual é o outro grupo que ela está querendo se referir? Hétero. Eu fiquei imaginando. O próprio pessoal da cultura homossexual está traçando uma linha para se colocar como superior. Ok, mas isso não vem diretamente ao nosso caso, para a gente ter uma ideia melhor do que eu quero apresentar essa noite. Primeiro, ou na verdade a ideia básica que eu quero apresentar ainda, né, é tentar fazer com como que o aconselhamento verdadeiramente bíblico, padrão que Deus tem estabelecido para a nossa vida, pode ser aquele que vai nos amparar e vai nos ajudar. Essa semana mesmo, uma jovem me falou que ela tem percebido que existe uma modinha de ser homossexual. Gente que quer causar. Algumas pessoas balançando a cabeça, talvez estejam confirmando, já deve ter visto ou ouvido essa situação. Uma modinha de ser homossexual. Eu quero causar, então eu vou ser homossexual. Não é só para experimentar, mas também, de alguma maneira. Queria que a gente entendesse um pouco sobre essa cultura homossexual, levando em conta o aconselhamento bíblico aos pais. Homossexual ou homossexualidade é a característica de pessoas que têm atração sexual por outras do mesmo sexo. Não preciso falar e abordar isso para você ou gastar muito tempo explicando sobre isso. Só para a gente entender o que a gente precisa dar consideração nesses próximos momentos. Como falei, a Reforma Protestante nos trouxe de volta a confiança nas Escrituras. A Reforma Protestante nos ajudou a aceitar ou reaceitar de volta a inerrância das Escrituras. Isso é fantástico. Além de tratar a Bíblia, e devemos tratá-la como inerrante porque é, mas a Reforma Protestante também nos concede o entendimento de que a Bíblia é útil e suficiente para resolver os problemas da alma cristã. Queria apresentar para vocês aqui um texto, 1 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, eu gostaria muito que você pudesse enxergar isso aqui. Isso aqui é um exercício que a gente faz num curso que eu ministro, que se chama Competências para a Interpretação da Bíblia. E esse exercício basicamente se chama fluxo argumentativo. Isso é parte também do curso de pregação expositiva, porque a pessoa, para pregar expositivamente, é necessário que ele entenda a Bíblia de verdade, o que está falando, o que está ensinando. Esse é um dos versículos muito conhecidos no meio acadêmico, no meio teológico, por uma razão que não é a principal intenção do apóstolo Paulo quando escreveu essa verdade para Timóteo. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma passagem, obviamente, como essa, as pessoas entendem, imaginam, o teologia sistemática nos ajuda com isso, e aponta, com esse versículo, de que, com essa passagem, nós temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas talvez, para sua surpresa, o apóstolo Paulo não estava querendo argumentar com essa passagem de que a Bíblia toda, ela é inspirada por Deus. Embora diga isso aqui, mas a razão que ele está falando que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, é outra. E eu queria que a gente fizesse esse fluxo argumentativo para entender a coerência e a ideia do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A ideia de inspirada e útil tem a mesma equivalência hierárquica no argumento do autor. Vou dizer o que eu quero dizer com isso também.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, e porque é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Acho que todo mundo consegue entender isso. A ideia do fluxo argumentativo é apenas para você entender a ação do argumento, a maneira com que o autor está escrevendo o texto, para que a gente acompanhe o argumento que ele está apresentando e saber qual de fato é a mensagem do autor. Aí ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja, duas coisas: perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aqui basicamente é essa passagem, mas escrita de uma maneira que qualquer pessoa possa entender qual é a lógica argumentativa do autor. Visto isso, a gente chega na excelente conclusão de que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, de que toda a Escritura, ou de que a Bíblia, a Escritura, capacita o homem de Deus para tudo que é bom. Embora ele esteja falando outras coisas, que a gente pode captar aqui, mas a mensagem do apóstolo Paulo com essa passagem, com esse versículo, ele queria que todos nós, você que é crente, você que é cristão, você que entregou a sua vida para Jesus, você entendesse, colocasse como valor na sua vida, de que de fato é a Bíblia que nos capacita a sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Por que eu estou abordando isso? Porque o nosso assunto tem a ver mesmo com o aconselhamento nessa área de homossexualidade. Primeira lição, ou primeira ideia que eu e você precisamos ter, é de que de fato, é a Escritura que nós precisamos, é a ferramenta que nós temos para ajudar qualquer pessoa a ter a conduta que Deus deseja. Não é só homossexualismo. Pessoa que costuma roubar, pessoa que vive ansiosa, pessoa que tem medo, pessoa que tem déficit de atenção, pessoa que qualquer coisa que você queira imaginar, que ao invés de um remédio que você talvez julgue que seja bom para você, a Bíblia tem o suficiente para resolver o seu problema. É claro que como consequência disso, você pode entender que o Evangelho é que transforma pessoas e pessoas mudam o mundo. Quando Jesus apresentou, dizendo que a igreja, de fato, dele ia ser formada, e essa igreja tinha tal poder que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, você pode perceber que a ação de ir é da igreja, é do cristão. As portas do inferno é que não vão prevalecer. E não é o inverso da gente achar que a gente pode ficar na igreja e as portas da igreja não vão ser invadidas por Satanás. Não é isso que Jesus estava falando. Ah, você pode ficar tranquilo que Satanás não vai entrar na sua casa. Não é isso. É que o avanço do cristianismo, o Evangelho tem poder suficiente para que o império de Satanás não resista. Então a ação é nossa, e é a ação em missão e não em manutenção. Por isso que é importante a gente entender como primeira verdade, mas o mais interessante disso aqui é o que ele diz: a Escritura capacita o homem de Deus, o homem de Deus. Vou falar isso mais no final, mas é importante que eu diga isso agora também. A Bíblia não tem utilidade para todo mundo do mesmo jeito que tem para aquele que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Tá bem? Algumas pessoas falam e acham, e eu dou corda para isso mesmo, que eu abomino psicologia. Mas não é tão assim. Ela tem uma certa utilidade, principalmente para quem não é cristão. Mas para quem é cristão, nós temos. A Bíblia fala, Pedro diz isso, que Deus tem nos dado todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus já nos deu o que necessitamos.
tem nos dado renovadamente tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Você que quer ser conselheiro, você que aconselha pessoas, ponto base, ponto objetivo e claro, quando alguém lhe pede alguma ajuda, ou você vai dar alguma ajuda em qualquer área que a pessoa esteja precisando, inicialmente você deve apresentar o Evangelho para essa pessoa. A pessoa tem um vício de qualquer coisa. Vício, você sabe que é sinônimo de idolatria. Você quer que a pessoa só pare de fumar e ainda assim vá para o inferno? Ou só pare de fumar naquele comportamento igual muitas vezes o AA faz? Todo dia é um dia para ele não beber. Não, Jesus providencia de tal maneira uma capacitação, uma condição para a gente, de que a gente não é mais escravo. A gente pode até pecar, mas vai ser por safadeza, sem vergonhice. E não mais pela escravidão, não mais pela dependência. Por isso que a gente precisa entender isso, esse elemento, essa verdade. Entender de fato que o apóstolo Paulo, embora nos dê muitas informações aqui, mas a mensagem dessa passagem, através do fluxo argumentativo que a gente fez, é que a Escritura capacita o homem de Deus para tudo que é bom. Tudo que é bom. Segunda passagem que eu quero abordar com vocês aqui, se encontra em Romanos capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tiver de fato aí, abrir ou ligar, acessar a sua Bíblia, coisa semelhante disso. Ou você pode acompanhar aqui comigo também. Romanos capítulo 1, já mais dentro da nossa temática. Paulo trata o homossexualismo com uma relação de causa e efeito. Queria que vocês apontassem algumas coisas aqui comigo. No texto, vamos ler aqui o texto. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. As pistas que nós temos nessa passagem, versículo 24, 25 e 26, e também 28, afirma para a gente algo impressionante. Ele começa dizendo, por isso, ele afirma que por isso, pois eles, por causa disso. Essa situação que ele apresenta é basicamente, o por isso, é a apresentação da relação causa e efeito. O homossexualismo tem uma causa. O efeito que é a homossexualidade tem uma causa. Aí diz aqui, o por isso, pois e por causa disso, é apresentado no versículo 23. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mas aqui tem mais informações. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Por isso, Deus entregou para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E por haverem
desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus lhe entregou uma disposição mental reprovável. É claro que a pergunta que você deve fazer, numa leitura até rápida, que a gente está fazendo agora, é o que quer dizer isso? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. A resposta é dada no versículo 25, e apresenta aqui algo que a gente deva considerar. O pois, de novo, mostrando ou interpretando, nos dizendo o que é o versículo 23, ele diz no versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Basicamente, aqui é apresentado que a relação causa e efeito nos diz que o homossexualismo, a homossexualidade é fruto da autolatria, a adoração a si mesmo. Eu sou mais importante, eu me valorizo, eu sou aquele que não precisa prestar contas, porque eu sou melhor, sou mais bonito, sou mais interessante, e por aí vai. Queria só apresentar para vocês o que Deus acha da homossexualidade, com um exercício muito simples. Como é que Deus chama a homossexualidade? Primeiro chama de paixão infame. Paixão. Essa palavra paixão infame, na verdade, é uma única palavra no original, que tem a ver com um sentimento, veja só, da desgraça. Um sentimento degradante. Paixão infame. Deus chama essa prática de um desejo degradante. Qualquer tipo de imoralidade, não é só homossexualidade não, que a Bíblia apresenta como, de fato, algo que é contra a imagem de Deus no ser humano. Deus apresenta como degradante, rebaixa demais o ser humano. Desculpa. Segundo, ele chama de torpeza. Torpeza nada mais é do que vergonha. Terceiro, chama de erro. Eu apenas, destaquei as palavras. Erro. E o mais interessante aqui, que Deus diz, o apóstolo Paulo informa, e chama essa situação de disposição mental reprovável. Uma mente reprovada, uma mente que se volta para alguma coisa que parece valiosa na perspectiva dela, porque ela já tem a mente adulterada, atrapalhada, mas é sem valor. O que a gente chama muitas vezes de ouro de tolo. Então você vai, você não vai, eu falar que você vai numa marcha do orgulho gay, acho que você não ia. Você imagina que num lugar desse as pessoas estão de fato celebrando algo que é ouro de tolo. E a pessoa vai entrando numa condição tão depravada. Recebi um WhatsApp, um vídeo pelo WhatsApp, semana passada também, de um cantor gay. Antes a gente nem podia falar gay no púlpito, que o pessoal já achava que era palavrão, né? Hoje é tão comum, até isso mudou. Tinha que falar homossexual ou coisa parecida. Então, esse cantor homossexual estava fazendo um show em Pernambuco, em Garanhuns. Lá pelas tantas, ele começou a falar da liberdade que não tem e que tem que ser implantada no Brasil, aquela coisa toda.
para reforçar o movimento que ele advoga. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Aí ele levantou todo mundo para, em coro com ele, replicar o que ele estava dizendo, que seria uma palavra de ordem naquele momento. Sabe qual era? Jesus é travesti. Só queria que a gente entendesse exatamente como é que está a situação. A situação de uma pessoa que tem a mente, que leva em conta como bom aquilo que é reprovado, sempre vai apresentar coisas desse tipo. A homossexualidade envolve o ser, ok? Não é um comportamento, não é uma janela só, é o ser, é a pessoa. Não é só uma coisa que a pessoa vive quando está em um determinado ambiente, não é. Eu tenho um conhecido, não sei se para minha tristeza, mas também até fiz amizade com ele, homossexual. Ele afirma categoricamente que o pecado do homossexualismo não é o relacionamento ou o ato homoafetivo. Ele diz, e ele tem leitura bíblica, supostamente, ele diz que o pecado não é o ato homoafetivo, mas a promiscuidade. Isso quer dizer, na cabeça dele, não é um problema ser homossexual, o problema é você ter mais do que um parceiro. É a tentativa dele de conciliar a homossexualidade com o cristianismo. E isso sabe o que é para mim? Eu tenho falado isso na igreja, né, dessas coisas absurdas, né? Isso é um quadrado redondo. Isso não existe. Por mais desejo, vontade, interesse, isso não existe. Conclusões dessa passagem que a gente tem que guardar também no coração, que a gente vai fazer um apanhado geral disso daqui a pouco. Primeiro, a origem do homossexualismo está na autolatria. Segundo, o homossexualismo é uma espécie de disciplina que Deus também aplicou e aplica sobre as pessoas. Então, o homossexualismo também se refere a uma disciplina, como a gente viu aqui. Por causa disso, Deus causou isso. Pessoa que se acha demais, se olha muito mais valiosa que as outras pessoas. Deus é o que o texto está falando aqui para mim e para você. Aconselhamento bíblico aos pais nessa situação, ou que tem familiar e filhos, porque é a nossa proposta, nessa situação de homossexualidade. Primeiro, homossexualidade não é doença e não deve ser tratada como tal. Não aceite isso. Não é enfermidade, não é doença. Nem os homossexuais aceitam tal colocação. Uma abordagem dessa maneira, tratar a homossexualidade como doença, ela desmerece a Bíblia, que está tratando como um pecado. E também desmerece a própria pessoa que está envolvida na homossexualidade, porque para ela, então, ela não vai poder se responsabilizar pelos seus atos. Não é verdade? É uma doença. Se ela acha que é doença, a Bíblia não vai estar equivocada em falar que, não está equivocada em falar que a homossexualidade é um erro. A gente viu há pouco tempo. É pecado. Segunda verdade, homossexualidade não é uma invenção de Satanás, como a gente viu aqui. Não é um demônio que baixa numa pessoa e ela de repente vira homossexual. Terceiro, é uma escolha pessoal, escolha que a pessoa tem de tratar a sua própria sexualidade. Ela faz essa escolha, O texto que a gente acabou de verificar é esse,
eu queria apenas mencionar um texto que eu chamo de pavor e esperança. O Evangelho é assim, não é? O Evangelho tem a ver com você ouvir e falar das más notícias, para depois apresentar as boas notícias. As más notícias quais são? Sou pecador de verdade. Associado a isso, eu não consigo mudar a minha situação de pecador e que merece a danação eterna. Sou pecador, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. E a Bíblia também afirma de que o salário do pecado é a morte, o que eu mereço então é a danação eterna. Não posso resolver esse problema. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras quer dizer, não consigo fazer nada para resolver a situação. Essas são as más notícias. As boas notícias é, Jesus morreu no nosso lugar. Todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente já sabe disso. Esse texto eu chamo de pavor e esperança. Por quê? Porque ele apavora quem lê isso aqui, e eu acho interessante, porque tem algumas verdades muito boas para a gente compreender. Vou voltar aqui antes, só para a gente entender melhor essa passagem. 1 Coríntios capítulo 6, que trata de uma crise de imoralidade que a igreja tinha vivido, e o apóstolo Paulo vai abordando isso, mas chega nesse ponto, ele fala: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso consola agora. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa passagem aqui, óbvio, caracteriza a homossexualidade como pecado, mas também o homossexualismo não é apresentado como o único pecado que entristece o Espírito Santo. Não podemos julgar, imaginar que, porque temos muitas vezes a alma católica e associar os pecados que têm a ver com sexualidade, são piores do que outros pecados. Se você olha para o ministério de Jesus, Jesus combateu muito mais a hipocrisia. Não quer dizer que não tinha pessoas com problemas de imoralidade sexual naquela ocasião. Então, mas o que mais me alegra aqui é de perceber que, do mesmo modo como os demais pecados, há esperança para abandonar a homossexualidade. Não é verdade aquela ideia que o movimento homossexual também afirma, de que uma vez que a pessoa é homossexual e se descobre homossexual, não tem mais jeito. Isso é uma mentira. A pessoa até alega, né, e diz que bota aquela situação de que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E tira do hino do Flamengo. Isso é uma blasfêmia fazer um negócio desse, né? Mas você pode perceber que muitos também, alimentados por essa falsa ideia, se desculpam nessa situação de que não tem mais jeito e dá vazão à sua própria carne. E isso Deus obviamente não quer. Não vos enganeis, que nem impuros. A palavra impuro, literalmente, é pornós, ou prostituto. Prostituto. Vem a palavra pornografia do português. Nem idólatras, nem adúlteros, moikos, que quer dizer infiel. A palavra também usada para a infidelidade que nós temos diante de Deus, quando preferimos outros deuses, ou qualquer idolatria, como vícios, por exemplo. Nem efeminados, nem sodomitas. É interessante. O bissexual, sodomita é aquele que tinha relações sexuais com quem aparecesse pela frente. E a palavra efeminado é a palavra que mais nos chama a atenção aqui, porque apresenta essa ideia do homem que tinha relações sexuais com outro homem. Ainda aqui, na nossa listinha de situação,
como que eu tenho que aconselhar biblicamente os pais para que eles ajudem os filhos, lembrando de que os pais não podem abordar os filhos como tendo alguma doença, e que também não é uma invenção de Satanás, não adianta amarrar Satanás nessa situação, e devemos aceitar, obviamente, de que a pessoa fez uma escolha para tratar a sua própria sexualidade. Mas o que mais me chama a atenção no texto, como falei para você, o texto de pavor e esperança, é um dos pecados alistado na lista de pavor e esperança, quando fala de que nenhum daquela categoria herdarão o reino de Deus. Não é o momento de a gente abordar essa situação do que está se tratando do reino de Deus. Não é céu aqui, não está falando sobre céu. Não é o momento de tratar, porque isso demanda um pouco mais de tempo para falar sobre outro assunto aqui. Mas isso é suficiente para nós nesse momento em particular. É um dos pecados que apresentam também a necessidade de uma mudança. E Deus nos concede a esperança de termos uma outra situação. Que conselhos que eu gostaria de que os pais carregassem daqui e agora para entender essa situação e como ajudar os seus filhos, ou os filhos dos seus amigos. Como falei, talvez você até tenha uma ou outra pergunta nessa situação, talvez gere alguma pergunta, mas eu sei que essa situação também é tão delicada, que as pessoas podem não querer fazer uma pergunta, porque as pessoas vão achar, puxa vida, né? Está falando dela, talvez, será? Faz uma pergunta, e será que é ela? Aí é tão desconfortável, fique à vontade para você mandar o zap, que eu respondo para você, no particular, no zap, ou respondo agora de forma genérica, sem falar quem é que está mandando o zap. Então quero dar uns conselhos e apresentar isso. Precisa não falar, né? Aquele negócio, precisa não perguntar. Um amigo meu, aí a pessoa, eu tenho conhecido que, não precisa falar isso, tá bom? Não tem essas questões, né? Às vezes é isso, né? Tá bem? Aos pais de um homossexual. Primeiro conselho, não minta para você mesmo, pai, deixando que a situação vá mais adiante. Não minta para você. Saiba que há o pré-homossexual. O que é o pré-homossexual? Não é muito difícil da gente identificar que algumas pessoas já têm um trejeito. A mocinha mais masculinizada, ou o rapazinho mais efeminado. Às vezes não é o trejeito, mas conversas que podem identificar um caminho que ele está escolhendo. Eu estou falando aqui que a gente não pode mentir, para a gente abordar de imediato, para socorrer os nossos filhos, porque antes da efetividade do desejo do coração dele e depois se perder numa situação mais difícil de reverter, os pais devem antecipar essa situação. Embora haja alguns pais que promovem essa situação de homossexualidade, principalmente da homossexualidade masculina. É a mãe que trata o filho como se fosse uma menina. É a mãe que muitas vezes, sem perceber, diz para o filho que queria ter uma filha. Uma filha. Ele então, na sua primeira infância, começa a associar a ideia, porque gosta muito da mãe, então é melhor eu me comportar como uma menina. A ideia do que eu estou falando da pré-homossexualidade é quando a gente identifica algo que possa ser dessa maneira, está descambando, encaminhando para aquilo, e você antecipa isso. Com um conselho bíblico, com orientação bíblica que a gente vai apresentar daqui a pouco. Segundo, transmita esperança para esse ou para essa que está mostrando de fato uma tendência homossexual ou sendo homossexual. Transmita esperança mostrando o que de fato é
o homossexualismo ou a homossexualidade. Transmite esperança. Mas para você transmitir esperança, você tem que dar nomes de fato ao que é pecado. É uma escolha pecaminosa de viver que foi escolhida e aprendida. Não é uma doença, não é fator genético e também não é fator social. Terceiro, ajude-o a reestruturar a vida, rotinas, amizades e lugares problematizadores. Isso é extremamente importante para ajudarmos uma pessoa que está numa situação de qualquer tipo de problema na alma, dificuldade, obviamente, de lidar com qualquer coisa. É ajudar essa pessoa a ter uma rotina saudável, para que ela tenha uma vida piedosa. Vou falar um pouco melhor daqui a pouco disso também, num quadro que eu vou apresentar. Por último, ajude-o a tomar decisões em sua presença, na sua presença, pois ele ou ela tenderá a deixar para depois. Um amiguinho ou uma amiguinha que tem... Na conversa ela confessou, não, tem uma situação e tal, e tal, e tal. E a gente vai falar, vai orientar, olha, você vai ter que acabar com isso agora, para o seu bem. Ela entendeu isso, que tem que acabar. Aí o que você vai fazer? Então acaba agora. Qualquer vínculo, qualquer laço de alma, se a pessoa já confessou, pronto, acaba agora. Liga para ela, na sua presença inclusive, para você ver os termos que ela vai apresentar naquela situação, para o bem dela. Queria deixar aqui também um quadro para vocês, talvez isso me ajude a explicar o que realmente eu quero explicar com essa situação de mudar a rotina, mudar a estrutura da vida da pessoa. Como falei para vocês, a homossexualidade, porque é uma situação escravizadora, ela envolve todas as áreas da vida de uma pessoa. Esse quadro aqui é um quadro que é um desenho que eu tirei do livro do Jay Adams, Manual do Conselheiro Cristão. Todo conselheiro que se preza dizendo que é bíblico tem que ter esse manual, ok? Manual do Conselheiro Cristão do Jay Adams, da editora Fiel. É impressionantemente bom. Aí ele apresenta isso aqui. É claro, como falei, não é só para a homossexualidade. Qualquer coisa escravizadora, qualquer pecado, qualquer situação assim. Então, igreja, Bíblia, oração, trabalho, escola, amigos, atividades sociais, casamento, sexo, qualquer outra coisa. Família, filhos, disciplina, orçamento, finança, saúde, exercício, sono e dieta. Qualquer coisa escravizadora, e a gente está falando de homossexualidade, vive assim. Ela toma a pessoa, todas as áreas da pessoa. Tudo é envolvido por isso. As suas finanças estão ligadas diretamente com a prática, com o ato. Os seus amigos, as suas atividades sociais, a sua saúde, uma série de coisas. E quando a gente fala que vai ajudar essa pessoa a reestruturar a sua vida, a gente está promovendo e vai fazer junto com ela a diminuição ou a interrupção de como afeta a homossexualidade as áreas da vida. Então, a nossa proposta é essa daqui. E diminuindo o alcance, o efeito da homossexualidade nas áreas da vida da pessoa. Com essa reestruturação. Nem que a gente sente com essa... Claro, e a gente vai ter que fazer isso mesmo. Nova rotina, nova estrutura de vida. Para que, de fato, isso vá diminuindo a ponto, obviamente, de acabar. Basicamente é isso que eu quis mostrar para vocês há pouco tempo.
com relação à necessidade que nós temos de ajudar as pessoas a terem a libertação do homossexualismo ou qualquer outra situação de pecado. Conselheiro, por onde começar então? Saiba que o Espírito Santo é a pessoa mais importante no aconselhamento. Tá bem? Não é nem a pessoa que você está aconselhando, e muito menos não é você. Lembrei de uma situação há pouco tempo, uma situação, né, que isso me fez recordar de que eu ouvi uma pessoa falando, queria replicar aqui para vocês. Um pastor, depois que pregou, tinha aquela senhorinha lá esperando o pastor ir lá para fora, ou aquela coisa, o pastor às vezes corre lá para frente para ir cumprimentar algumas pessoas, aquela senhorinha muito educada e também querendo encorajar o pastor. A senhorinha falou assim: pastor, muito obrigado, pastor, o sermão hoje foi tão bom, o sermão hoje foi tão edificante, foi tão bom. Aí o pastor, por sua vez, falou: ô, minha irmã, muito obrigado. Minha irmã, foi o Espírito Santo, minha irmã. Aí ela imediatamente replicou: não, pastor, não foi tanto assim, né, pastor? Quer dizer, não é bem o Espírito Santo, né, que falou ali, foi o Senhor mesmo, né? A ideia básica que eu quero apresentar para vocês aqui é de que nós precisamos, desde o início, saber que sem a atuação de Deus, não seremos úteis em nenhum tipo de aconselhamento. Segundo, reconheça que sem o nascer de novo não haverá transformação radical. Por quê? Porque a Escritura, de fato, é ela quem transforma o homem de Deus, ou capacita o homem de Deus para tudo que é bom. Então, de novo, a base num aconselhamento, seja você pai para filho, amigo para amigo, nessa área, do jeito que qualquer outra área também, lembra que a pessoa tem que entregar a vida para Jesus, porque senão, e você sabe muito bem, na carnalidade, na carne, ninguém tem progresso espiritual. Terceiro, procure exercer o conselho bíblico a partir de agora, no primeiro momento, apresentando a necessidade de frutos dignos de arrependimento. E frutos dignos de arrependimento, Efésios nos ajuda também, que é despojar, renovar e revestir. Despojar das coisas ruins, atrapalhadas, renovar é novos conceitos que a gente precisa aprender, e revestir, vestir outra roupa. É basicamente isso. Em qualquer situação, eu preciso retirar a prática errada, tirar da minha vida, lançar fora. Fazia, não faço mais. Mas isso, obviamente, é por conhecer o padrão que Deus tem estabelecido. Ok? E aproveitando isso, eu já posso, agora, já tomei banho, eu vou agora botar uma roupa nova, não botar a roupa velha e fedida e fedorenta que eu estava usando. Isso é muito interessante nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim, olha que coisa espetacular. Aquele que roubava, quem lembra disso? Não roube mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para acudir o necessitado. Olha que coisa impressionante. O cara roubava. O apóstolo Paulo está dizendo que o padrão bíblico não é parar de roubar. Não é 0 a 0. Roubava, não roube mais. Não. O padrão cristão, sabe qual é? O padrão bíblico de Cristo é trabalhar com as próprias mãos para acudir o necessitado. É bem diferente isso. Então Deus não quer que a gente só deixe de fazer uma coisa errada. A gente tem que fazer uma coisa boa, que mostre exatamente o caráter cristão. É aquele que usava drogas, ele não só parou de usar drogas, mas agora está socorrendo as pessoas que usam drogas. Por isso que eu estou falando que o AA não é a mesma coisa de ser cristão, fazer parte do AA. O AA é parar de fazer. O cristão não só parou de fazer, como vai ajudar outras pessoas a pararem também.
Ok? Outra passagem que o apóstolo Paulo fala que você deve ter decorado isso também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmitir graça, a fim de transmitir graça aos que ouvem. Então o cara era boca suja, falava porcaria, só vivia falando palavrão, e Deus diz para ele parar de falar palavrão. Não só isso, porque na carne a gente pode parar de falar palavrão. O padrão bíblico é não só parar de falar besteira, coisa que arruína a vida da pessoa, seja palavrão, sejam palavras maldosas, seja o que for, mas falar de tal maneira que você vai transmitir graça para as pessoas com o que você está falando. O padrão de Deus é sempre assim. Não é só deixar ou abandonar um pecado, mas ter uma estrutura de vida que a partir daquele momento você tem uma aplicação positiva, algo a fazer, porque eu vou valorizar muito mais a minha vida com Deus. Fazia isso, não faço mais. Agora não só não faço mais, como faço o bem, contrário ao mal que antes eu fazia. Quarto, não se iluda com a autoajuda ou a psicologia para resolver definitivamente os problemas da alma cristã, da alma humana. Conselhos que eu quero dar para vocês: conselheiro, Espírito Santo é mais importante. Sem o Evangelho ninguém progride espiritualmente. Entendendo isso, apresente a necessidade do seu aconselhado dar frutos de arrependimento. E não caia na ilusão de que a autoajuda e a psicologia podem resolver definitivamente os problemas da alma de uma pessoa. De fato, eu quero terminar com isso. Um quadro também que reflete aquilo que eu tinha falado mais cedo, de que Deus tem nos dado todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Isso é uma coisa impressionante. A verdade bíblica está nos dizendo que Deus nos dá tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. O texto ainda fala que é por meio de Jesus, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para Ele. Então, Deus nos dá todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade na pessoa de Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais isso é retroalimentado. Mais vida e piedade eu posso ter, ok? Então eu tenho mais condição de confiar nas promessas do Senhor e ter um caráter aprovado. Para quê, meus queridos? Para quê? E é isso que é talvez a pérola da nossa noite. Por que Deus quer que a gente tenha um coração dado a Ele? Por que Deus quer que a gente seja santificado? Por que Deus quer que eu tenha uma vida transformada? Porque Deus não quer que eu seja injusto, nem adúltero, nem homossexual, nem avarento. Por que Deus não quer? Sabe por quê? Porque sendo piedoso e tendo uma vida mais parecida com Jesus, eu posso espelhar Jesus para espalhar Jesus. Queridos, você não está aqui essa noite à toa. De algum modo Deus, na sua sabedoria e poder, na sua soberania, trouxe você aqui para você ser encorajado a entender que a sua razão de existência é fazer discípulos de Jesus. É que mais parecido com Jesus, a gente tem uma capacitação e uma competência muito maior de fazer discípulo de Jesus. Não pense que a santificação é para você mesmo, não é. Não pense que você ir para a igreja é para você mesmo, não é. Embora você tenha aproveitamento, e deve ter, mas o fim não é você. O fim é você cumprir com a agenda de Jesus de Nazaré. A razão pela qual nós temos a Bíblia é para que a gente tenha muito mais competência para fazer discípulos de Jesus.
vida e piedade. Ele já tem nos dado todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. O resumo disso é vivermos em missão. Igreja é sinônimo de missão. Sabia disso? Eclesia, ou eclesia, ou eclésia, sei lá como é que você pode chamar. É uma palavra que na sua essência já quer dizer para fora. O ek, de eclésia, quer dizer para fora. Sabiam disso? Ek, do grego, gerou palavras no português que você vai saber muito bem o que significa. Embora a palavra seja igreja, deveria ser outro nome talvez, porque o prefixo ek, do grego, para a palavra em português, é que deu origem a palavras como extrair, excomungar, extraviar, espólio, qualquer coisa que tenha a ver com fora, expulsar. A palavra igreja, então, Jesus falou que ia formar a igreja dele. Eu estou tirando literalmente das palavras de Jesus, quando ele falou que ia formar a igreja dele. Está dizendo que ia formar um exército, que iam sair. Quando Jesus falou, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ele não falou, traga todo mundo para fazer discípulos. Ele falou para sairmos. A gente tem a mania de achar que as pessoas têm que nos compreender. E Jesus está falando que a gente tem que ir atrás das pessoas. Não é trazê-las para a igreja. Trazer para a igreja é só consequência. Mas temos que ir. Fazer discípulos. Jesus nunca mandou a gente evangelizar, sabia? Jesus mandou a gente fazer discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. É que fazer discípulos eu preciso evangelizar. Mas o fim não é só o evangelizar, porque o cara vai se sentir muito tranquilo de pegar um folheto e entregar para o outro, julgando que está evangelizando. Não, Jesus falou para fazer discípulos. Eu não posso ficar contente com isso apenas. Então Jesus quer muito mais da gente. Meu desafio aqui é esse, tratando de qualquer assunto. Por que Deus quer que você tenha um emprego? Porque no emprego você é um agente dele. Porque Deus quer que você dê um bom testemunho, porque através do bom testemunho você é um agente melhor dele. E qualquer outra coisa mais,